Escrever código, a gente sabe, é só o começo. Hoje, o nosso papo é sobre o que realmente transforma um monte de linhas de HTML numa página web que é profissional, que tem significado. É sobre a gente entender a arte de se comunicar através do front-end. E para começar, vamos logo para a pergunta que importa. O que, no fim das contas, diferencia um site amador de um profissional? Olha, a resposta pode surpreender muita gente. Não está só no visual, no design bonitinho, mas sim na estrutura que ninguém vê, a que sustenta tudo por trás. E o principal sintoma de um código mais amador é uma coisa que a gente chama de sopa de div. Sabe o que é isso? É quando tudo, absolutamente tudo mesmo, é construído com a tag genérica div. O resultado é um código sem significado, sem um propósito claro nem para o navegador, nem para as ferramentas de busca. Uma verdadeira bagunça. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa estrutura invisível é tão crucial. Depois a gente vai desvendar o tal segredo do HTML semântico e dar uma olhada na anatomia de uma página bem feita. Aí, vamos botar uma cor nisso tudo com CSS, aprender qual é o método profissional e, por fim, entender como o nosso código pode, de fato, se tornar uma forma poderosa de comunicação. Vamos começar pela base de tudo, a estrutura invisível. É aqui, nos bastidores do código, que a mágica de verdade acontece, bem antes de qualquer cor ou fonte entrar em cena. E o conceito principal aqui é o de semântica web. Pensa assim, ó. Em vez de só dizer para o navegador, isso aqui é uma caixa, a gente passa a dizer, isto aqui é um artigo importante. Ou este é o menu de navegação principal. A gente está descrevendo o significado das coisas. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Dominar a semântica é o que realmente muda o jogo na jornada de quem desenvolve. É o que transforma simples código numa comunicação clara, tanto com a máquina quanto com outras pessoas que vão ler aquele código no futuro. Certo. Agora vamos entender por que esse tal segredo é tão poderoso. O HTML semântico, na verdade, se apoia em alguns pilares que trazem benefícios bem concretos para qualquer projeto. O primeiro, claro, é SEO. O Google simplesmente adora uma página bem estruturada. Ele consegue entender o conteúdo e, com isso, ranquear melhor. Segundo, a acessibilidade, ou A11Y, que é fundamental. Leitores de tela usados por pessoas com deficiência visual dependem dessas tags para navegar de um jeito lógico. E, por último, um benefício para nós mesmos. A manutenção do código fica muito mais fácil. Fica tudo mais limpo e autoexplicativo. Ok, beleza. Vamos para a parte prática, então. Quais são as ferramentas que a gente usa para construir essa estrutura inteligente? Vamos dar uma olhada na anatomia de uma página semântica. A primeira, e talvez a mais importante de todas, é a tag main. Ela é tipo a estrela do show. Todo o conteúdo que é principal, que é único daquela página, tem que estar dentro dela. E a regra de ouro aqui é: só pode existir uma única tag main por página, sem exceção. Depois temos a tag article. Ela é perfeita para qualquer bloco de conteúdo que seja independente, sabe? E que faz sentido por si só. Pensa num post de blog, numa notícia, num card de produto. Se desse para recortar e colar em outro lugar e aquilo ainda fizer sentido, grandes chances de ser um article. E para agrupar conteúdos que têm um tema em comum, a gente usa a section. Agora a dica aqui é o pulo do gato. Se dá para pensar num título para aquele grupo de conteúdo, tipo últimas notícias ou produtos relacionados, então com certeza esse grupo merece virar uma section. E esse quadrinho aqui resume tudo de um jeito bem claro. Main é o conteúdo principal, único, usado uma vez só. Article é para conteúdo que se basta, usado quantas vezes precisar. E a section agrupa temas parecidos, também usada livremente. É uma colinha rápida e super útil para o dia a dia. Beleza, já temos o nosso esqueleto semântico todo bem construído, bem organizado. Agora chegou a hora de dar vida, de dar uma personalidade para ele. É hora de sair da estrutura pura e ir para o visual com o CSS. Dá uma olhada nisso. Sem CSS, a nossa página é basicamente um documento de texto com uma estrutura. Funciona, é semântico, mas visualmente é bem cru, né? Esse é o nosso ponto de partida. E agora, olha a mágica! Com só algumas poucas linhas de CSS, a transformação é completa. Aquela estrutura que a gente montou com tanto cuidado permite aplicar estilos de um jeito muito preciso. O esqueleto agora tem pele, tem cor, tem personalidade. E existem basicamente 3 jeitos de aplicar esses estilos, né? Tem o método inline, que vai direto na tag HTML, o interno, que usa a tag style lá no cabeçalho do arquivo,
E o externo, que é quando a gente tem um arquivo .css totalmente separado. A pergunta que fica é qual desses é o método profissional? Vamos ver qual é a melhor forma de organizar o nosso código de estilo para que ele seja eficiente e, principalmente, fácil de manter e crescer. E a resposta é bem direta. Em projetos profissionais, o método externo é o padrão, sem discussão. E a grande vantagem é que um único arquivo .css pode controlar a aparência de um site inteiro. Isso garante consistência e torna qualquer mudança no futuro 1000 vezes mais simples. A conexão entre os dois é bem simples. Lá no arquivo HTML, a gente usa a tag link para chamar a nossa folha de estilos. E no arquivo .css, a gente define todas as regras visuais. Essa separação de responsabilidades, estrutura de um lado e estilo do outro, é o segredo de um código limpo e organizado. Para aplicar esses estilos, a gente usa o que chamamos de seletores. Os dois principais são o ID e a classe. A diferença é fundamental. Um ID é como se fosse o RG de um elemento. É uma identificação única, só pode ser usada uma vez por página. Já a classe é como uma etiqueta, algo reutilizável que pode ser aplicado em vários elementos diferentes. E no código CSS, a sintaxe reflete bem essa diferença. A gente usa o símbolo da cerquilha, ou o famoso jogo da velha, para selecionar um ID. Isso sinaliza para o CSS, ei, estou utilizando aquele elemento único e específico na página. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Vimos como uma estrutura semântica forte e um CSS bem organizado andam de mãos dadas. No final das contas, não se trata só de criar caixas e colocar cores. Se trata de construir uma narrativa visual que seja coerente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O código que a gente escreve, ele está só descrevendo a aparência de algo? Ou ele está de fato contando uma história para o mundo? Ele está comunicando o propósito do conteúdo para os navegadores, para as ferramentas de busca e, o mais importante de tudo, para as pessoas? A resposta para essa pergunta é o que define um verdadeiro profissional.